Antes de começar o vídeo, eu queria falar que não é hate contra a personagem, contra os produtores ou qualquer pessoa que gosta dessa série. É mais um daria pra fazer melhor. Miss Marvel foi a primeira série de toda a minha vida que eu assisti o primeiro episódio e o último. E eu venho acompanhando essa fase da Marvel, as séries da Marvel, desde que começou a lançar, de WandaVision até o Cavaleiro da Lua. E dentre essas produções tiveram algumas produções muito ruins e outras boas, como qualquer produção. Mas Miss Marvel conseguiu piorar tudo que eu já tinha assistido da Marvel. Ela não é o pior, a pior série da Marvel, mas foi uma que só de ver o que eles iam apresentar no primeiro episódio, eu já desisti por ali. Bom, a série já criou uma polêmica antes mesmo de lançar, né? Quando saíram as informações que ela teria seus poderes alterados, e o primeiro trailer que mostrou isso já foi uma polêmica, já foi uma discussão que mudaram a personagem e tudo mais. E até brincadeiras e memes começaram a surgir falando que a Marvel fez uma série do Lanterna Verde antes mesmo da DC. Mas como alguém que conhece a personagem dos quadrinhos, eu estaria mentindo se eu falasse que isso não me incomodou. Me incomodou bastante esse negócio de mudar o poder dela. Mas mesmo assim, eu quis dar uma chance e eu assisti o primeiro episódio assim que lançou. Então aconteceu o que nunca tinha acontecido antes. Eu assisti o primeiro episódio e desisti por ali mesmo. Para falar dos pontos fortes da série, toda a sua ambientação, sua edição daqueles negócios que é meio que saem da são desenhados, né? A edição, eu esqueci o nome. É muito bonito, é tudo muito legal, chamativo e é interessante. Mas o problema é que a personagem, ela foi criada em cima de um roteiro super clichê. Onde no primeiro episódio você já pegava tudo que eles iam apresentar ali, desde os problemas com a sua família, até um relacionamento com seu amigo, que aquilo já estava na cara que não ia dar certo, dela descobrir seus poderes, de ela ter uma inimizade com uma pessoa na escola. E tudo isso é muito clichê, é muitas coisa que a gente vê em série tinha atualmente. E às vezes isso não é um problema quando você consegue pegar isso e tentar mudar de outras formas. Mas quando você tenta mudar, colocando só o sentido da personagem ser uma heroína, não adianta em nada. Porque ainda continua a mesma coisa, ainda é uma cara... Nossa, eu já vi isso milhares de vezes. E a diferença é que ela tem poderes. Não houve uma criatividade ali para mudar as coisas e tentar adaptar de uma forma mais Miss Marvel. E a gente tem os quadrinhos, em história não falta, mas eles preferiram adaptar do jeito Marvel ou do jeito que eles queriam e acabou fazendo essa série ou esse primeiro episódio que na cara já me entregou tudo o que a série seria. E algumas coisas você pode até falar, mas isso existe nos quadrinhos, isso aconteceu nos quadrinhos. Tá, mas se já mudaram a maior parte, não dava pra mudar outras coisas também, então, pra ficar mais legal? Pra não ser só mais uma série adolescente que tem de superpoder com o universo Marvel? Porque se já mudaram tanto, eu acho que mudar mais um pouquinho pra fazer algo melhor não custava nada. Bom, depois desse primeiro episódio, eu não voltei mais pra série. A série tem um total de 7 episódios, então eu perdi 2, eu perdi 5, né? Porque eu assisti o primeiro e o último. Mas, logicamente, eu fiquei sabendo por fora, rede social, né, foto, essas coisas. E eu só ia acompanhando, vendo o que o pessoal tava falando e vendo aquilo e falando, já vendo que tava na mesma coisa do que eu já imaginava que seria. E eu ia desistir de uma vez, eu nem ia me preocupar em assistir. Eu sei que ela ia voltar em The Marvelous, alguma coisa assim, que teria a Capitã Marvel e a Monica Rambeau. E eu ia ignorar e ia ver ela lá na série. Mas eu tive que voltar, porque o último episódio criou mais polêmica até do que o primeiro. E só porque ela não é uma inumana. Pra quem sabe, nos quadrinhos, a Kamala Khan, ela é uma inumana, ela tem esses poderes que já nasceram dentro dela, mas elas foram despertos. E aí ela acaba se tornando uma inumana que tem esses poderes de elástico. Na série não, né? Ela foi considerada uma mutante, não com essas palavras, né? O Bruno fala pra ela que ele encontrou uma mutação enquanto tocava o tema dos X-Men clássicos. In your genes. Like a mutation. Deu pra entregar o que eles queriam dizer.
Mas foi decepcionante também, porque, como eu falei, eles mudaram tanta coisa, mas não conseguiram mudar a história para melhor. E apresentaram ela como uma mutante, ignoraram ela totalmente de ser uma inumana. E mesmo eu perdendo 5 episódios, você pode até estar falando: ah, mas você pegou muito por fora, você não deve ter entendido a história. Bom, quando eu assisti o último episódio, eu percebi que eu não perdi nada. E é incrível. Geralmente, quando a gente pula episódios, a gente tem um choque enorme, né? A gente fala: nossa, já aconteceu tudo isso. Mas não, só aconteceu o esperado. A personagem, ela descobriu mais sobre os seus poderes e sabe usar mais do que antes. A sua família, que não gostava de super-herói, não gostava dessas coisas, ela começa a aceitar de boa e até permite que ela seja uma super-heroína. O relacionamento que ela teria com o amigo não funcionaria, então ele ia meio que... ela ia acabar se apaixonando por outra pessoa, ele ia se sentir ignorado. A inimiga se tornaria uma aliada, e tudo isso realmente aconteceu. Sem falar no vilão do finalzinho lá, que nasce a partir da ocultação de uma verdade, que a mãe dele morreu, então ele acaba perdendo seus controles, se tornando um vilão, entre aspas, no final da série. E é isso que Miss Marvel entrega no final. É uma série que eu não assisti tudo, e eu vi que eu não precisei, porque seria uma perda de tempo. E mesmo assistindo esses 2 episódios, eu já entendi tudo que a série queria falar. Relação de tudo em real que essa série mostrou e fala, e que é os super-heróis, que são os Vingadores. Eu acho que a coisa que mais me assustou de em real é o jeito que eles usam o TikTok. Claramente eles foram patrocinados pelo TikTok para fazer essa série. Mas é tanto absurdo com aquele aplicativo. Então, tudo que eles precisam, eles abrem o TikTok. Tudo que vai acontecer tem o TikTok. E eles começam a enfiar isso e TikTok. É uma indignação muito específica, porque é ridículo. Eu assisti esses episódios e já foi bastante pra falar: meu Deus do céu, que merda é essa? E se eu tivesse assistido os outros episódios e continuasse desse jeito, eu ia surtar. Eu acho que nenhuma pessoa normal usa tanto o TikTok como eles inventam que esse aplicativo funciona. Eu mesmo não uso, e aposto que ninguém que usa do jeito que eles usam também. Porque é absurdo. No final da série, a gente teve um desfecho com o departamento de controle de danos, né? Que estava atrás desses super-heróis, né? Da Miss Marvel, do outro que tem esses poderes e poderia ser um problema bem grande para eles. E eu nunca vi um agente federal, um agente tão responsável, tão irresponsável quanto eu vi aqui. Eu vi aquela personagem fazendo o que queria, do jeito que queria e não ligando para as suas ordens do seu superior, e que claramente nada ia dar certo. Eu vi aquilo e falava: por quê? Eles acham mesmo que isso ia fazer sentido, que isso realmente ia colar? Porque claramente o personagem tá ali só pra fazer coisa errada e ser uma espécie de atrapalhamento pros super-heróis, e que não serve pra nada. O que fizeram com essa personagem é absurdo. Bom, e depois de assistir tudo isso, ou melhor, só isso, já foi o suficiente pra mim entender que essa série só servia pra ser o que o MCU queria. Ela não estava ali para ter que contar uma história original, com uma criatividade e com uma apresentação de personagem legal. Ela só estava ali para criar uma personagem e falar: ó, tá aí, essa que vai entrar no nosso universo, e é isso. É triste ver o que eles fizeram com a personagem, com a história dela, com todas essas mudanças, e todas elas parecem que foram mudanças para pior. E eu, como uma pessoa que assiste o conteúdo Marvel, me decepcionei bastante com essa série. Algo que não tinha acontecido com as outras. Até Hawkeye, que eu acho que é uma série horrível, não foi tão ruim assim em relação de personagens. Eu acho que eles tentaram construir um pouquinho melhor. Mas eu, como alguém que consome isso, tenho essa opinião.